Começou já? Começou. Bom, então vamos lá, né? Bom dia. Falando bom dia de novo, que agora eu gravei. Vou começar a compartilhar. Uma pessoa só, a primeira que responder já tá bom. Vocês estão conseguindo ver minha pasta de compartilhamento? Estamos sim, Clô. Ai, obrigada. Então, quer ver? Ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui é pasta das terceiras séries. Ó, terceira A. Então, todos esses alunos aqui, ó, que estão marcados até o número 30, eles já me entregaram trabalho da semana passada, tá? Porque eles tiveram uma aula com exercícios diferentes da segunda série, tá? E aí eu estou no aguardo da Analice aqui, ó, para baixo, são alunos que ainda não fizeram, tá bom? Então, toda vez que vocês me enviarem, eu vou criar essa pastinha para vocês. Então, é importante que vocês tenham, né, o nome, né, completinho de preferência, o número e a série, ó, eu abri a pasta da terceira A, tá bom? Então, tem a pasta da terceira B, a mesma coisa. Esses alunos aqui já me enviaram atividades, tá? E eu estou no aguardo desses outros aqui. Beleza? Vamos lá. Então, já pode pegar aí um caderno, lápis, caneta, tá? Para quem não fez, né? Quem já fez atividade, pega também para ver se precisa fazer algum tipo de correção. Que a gente vai ter aquela matéria que eu tinha mandado lá em março. Então, vamos lá, gente. A gente vai começar da página, ó, eu pus 23 aqui, que é a última, tá? Então, quem quiser colocar aí, quem não fez atividade ainda, página 24, nós vamos ter uma questão só, tá? Então, pode colocar, escrever aí, página 24, número 1, tá? A gente vai falar sobre festivais de teatro. O texto a seguir apresenta o conceito de curadoria. Alguém pode me falar o que é curadoria? Eu já expliquei, a gente já falou isso outras vezes. Não seria aquele coisa de cuidar? Exato. Tá? A curadoria, tá? Vem de curar, né? Não é curar de doença, mas é o cuidado com obras de arte, por exemplo, com... Ô, Klaus, rapidão. Curadoria, quando eu penso em algo como administrativo. Tá certo também ou tá errado? Fala de novo um pouquinho mais devagar. Ó, às vezes quando me vem curadoria em mente, vem algo mais administrativo também. Ah, sim, tá certo, tá? Então, ou seja, é a parte eita, nós! Da organização, gente. Tô gaguejando. Então, é quando você organiza as coisas. Seja numa exposição de arte, seja num festival de dança, num festival de música ou de teatro, que é o que a gente vai falar. Tá? É tudo que vai acontecer. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, num show, existe um curador daquele show. Tá? Ele vai ser responsável por realizar, para estar perfeitinho, para que a gente curta aquele show. Beleza? Bom, então, voltando aqui à leitura. O texto a seguir apresenta o conceito de curadoria para a 12ª edição do Festival Internacional de Teatro de Ribeirão Preto, São Paulo, ocorrido em 2012. Gente, este festival,
tá, lá da cidade de São José do Rio Preto, ele é muito conhecido, tanto é que ele é internacional, vem grupos de teatro de outros países, tá bom? Antes da leitura do texto, responda, qual é o significado da palavra curadoria? A gente acabou de falar, né, gente? Então, por favor, já dá para responder aí essa primeira e única questão da página 24. Eu vou dar uns 2 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida ou não tenha entendido, pode me perguntar. Acho que essa é facinho, né, gente? A gente está desde o ano passado falando de curadoria, né? Alguém ainda não respondeu? Posso passar para frente para o texto? Pode, Pro. Tá, ok. Então, vamos lá. Depois de conversar sobre o que é curadoria, acompanhe a leitura que sua professora vai fazer em voz alta. Em seguida, faça uma leitura silenciosa. Gente, eu acho que não tem necessidade de eu ler e vocês lerem logo em seguida. A gente já pode ir lendo junto. Só prestem bastante atenção para que a gente possa responder na próxima página sobre essa leitura e essa análise de texto. Tá? Então, do domínio, eu, as vozes do mundo, sujeito e sociedade na cena contemporânea. Bom, o título desse texto, ele é meio complicado, né? Então, prestem bem atenção que eu vou explicar sobre o título. O título tem a ver com a curadoria, ou seja, a pessoa organizadora desse festival de teatro, ela deu esse tema, tá? Tem o outro de baixo, mas vamos falar desse primeiro. Então, quando fala do mínimo eu, as vozes do mundo, está querendo falar o quê? Do mínimo eu é o indivíduo. Então, o texto teatral, né, o grupo teatral, ele vai ter que apresentar uma peça que vai falar do eu, até das vozes do mundo. É isso que quer dizer essa primeira parte dessa frase. Do mínimo eu, as vozes do mundo. Aí, completa. O eu é o sujeito, certo? As vozes do mundo é a sociedade na cena contemporânea. Então, ou seja, a peça de teatro deste festival, que você vai se inscrever, que você vai se apresentar, vai concorrer com os grupos, tem que falar exatamente disso, do indivíduo, tá? Perante a sociedade nessa arte contemporânea do teatro, nessa cena contemporânea. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Pessoas, por favor, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones para não dar microfonia, nem nenhum tipo de outro barulho, tá? Eu quero fazer isso rápido para deixar um tempinho para vocês terminarem alguma outra atividade mais para frente. Se tiver que fazer uma pergunta, não tem problema. Abre o microfone, faz a pergunta e já fecha de novo. Beleza? Bom, alguém não entendeu sobre esse título? Creio que eu acho que eu expliquei de uma maneira que ficou fácil, tá bom? Então, vamos lá. Momento histórico curioso que vivemos. A um só tempo, a afirmação radical do indivíduo e a tomada coletiva das ruas. O ilhamento do sujeito e projetos de interesse comum, reais e virtuais. No centro da praça ou na militância solitária, articulada nas redes sociais. Por um lado, podemos ver, por exemplo, que há não mais de um ano dessa edição do festival, até o presente momento, populações de vários países foram
e estão nas ruas derrubando ou tentando derrubar ditaduras sanguinárias no norte da África e em outras partes do planeta. Essas intervenções de interesse geral acontecem no mesmo momento em que passeatas reais e manifestos virtuais de segmentos mais localizados da sociedade ganham espaço, com a aderência de milhares de pessoas, questões de gênero, de comportamento, entre outras. Então, ou seja, o que está querendo dizer que nesse momento, né, não digo assim, neste momento que estamos vivendo agora, porque o mundo está em quarentena praticamente, apesar que de vez em quando a gente vê algumas pessoas indo para a rua, fazendo algumas manifestações que não deveriam estar fazendo, né, por causa do corona, né, tá? Mas, enfim, em 2012, que era a cena da vez, havia muitos protestos em várias partes do mundo. Então, é isso que está querendo dizer isso. A curadoria, tá, pediu que os grupos de teatro poderia ter uma única pessoa, tá, falando sobre isso, ou um grupo de teatro falando exatamente sobre esse tema, tá? Que é você ir para a rua ou através também da parte virtual, né, nas redes sociais, o que você pode fazer para melhorar ou para colocar a sua opinião. Ficou alguma dúvida? Vou sempre abrir para dúvidas, tá, gente? Para não ter que perguntar. Todo mundo entendeu? Aí fica todo mundo respondendo que sim. Alguém ficou com dúvida? Não entendeu o que eu expliquei até aqui? Beleza, vamos passar para o próximo tópico aqui. Teatros do eu, teatros do mundo. Então, ou seja, praticamente é quase o mesmo título lá de cima. Só que esse está falando mais claramente. Aquele está, vamos dizer assim, escrito poeticamente. Tá? Então, vou baixar aqui de novo. Olha lá, ó, do mínimo eu, as vozes do mundo. Então, ó, dos teatros do eu, teatros do mundo. Sujeito, eu, sociedade, mundo. Beleza? Então, vamos continuar. Nessa edição, a curadoria do festival propõe, então, verificar o movimento entre os chamados coletivos e a expressão do sujeito. Ou, dito de outra maneira, o diálogo entre a expressão pessoal, vinda dos campos da individualidade, e a expressão do coro, vinda do pensamento grupal. Partindo do pressuposto de que esses processos estão intuídos no fazer artístico, nossa pergunta poderia ser: de que maneiras essas questões da sociabilidade atual estão sendo levadas à cena? Então, vocês viram que esse pedacinho está falando da mesma coisa praticamente do outro, tá? Só de uma forma mais simples, tá? Como é que as pessoas estão trabalhando, estão discutindo, né, verbalizando isso através do teatro, tá? Não há nenhuma expectativa de que as intervenções e os espetáculos selecionados ilustrem pontualmente essas proposições, ainda que muitos dos temas não vão ao palco e as ruas passem por elas. O que nos interessou foi organizar a mostra com base no que o teatro tem a dizer sobre essas conexões, a partir dos seus próprios processos formativos, nas escolhas de linguagem, nos materiais concretos e de pensamento, que são utilizados e nas diversas maneiras eleitas pelos artistas para propor aproximações à plateia. Quanto é este caso da existência de plateias. Então, gente, esse pedacinho que está falando aqui, o curador ele está querendo saber como que esse indivíduo, um ator único, ou o grupo de teatro coletivo,
eles vão tratar desse tema. Continuando. Seguindo a vocação que o próprio festival vem desenvolvendo nos últimos anos, a curadoria também usou como critério para a seleção o frescor da invenção formal. Então, está querendo dizer o quê, né, nesse primeiro trechinho desse parágrafo? Que o festival ele não aceita qualquer pessoa ou qualquer grupo. Tem que se fazer uma inscrição. Vão ter jurados que vão avaliar que grupo ou que indivíduo vai mostrar, né, a sua peça neste festival. Tá? Então, não é qualquer um. Não é simplesmente, eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma peça sobre o Bolsonaro. Tá? Então, eu vou sentar, né, o pau, criticar pra caramba, tal, não sei o quê. Tem que ter fundamento. Será que essa peça que eu vou fazer individualmente vai entrar nesse festival? Tá? Então, vai ter pessoas que vão olhar, vão julgar, vão ver. Não, essa peça da Cláudia aqui, ela não está condizendo, ela só está criticando, né? Ela não está colocando, por exemplo, uma ação de como resolver esse problema. Tá? É só um exemplo, tá, gente? Aproveitar o que anda acontecendo aí. Tá bom? Lembrando que isso foi de 2012, tá? Mas isso não significa uma busca pela novidade em si, o que redundaria no mero esteticismo. Apenas desdobra no âmbito do trabalho curatorial um aspecto conceito. O de que, em época com questões novas, pede-se um teatro que dê conta delas, nas suas formas também renovadas. Então, aqui, pegando um exemplo que eu já tinha falado antes, vamos dizer que eles queiram que tenha um quê de ensinar as pessoas, de mexer com a cabecinha e falar, poxa, o que você pode fazer, né? Ou se não, eu estou assistindo a essa peça, eu falo, nossa, eu pensava tão errado sobre isso, preciso mudar minhas formas de agir e de pensar, tá? Então, não é só fazer o teatro pelo fazer teatro, né? Infelizmente, acho que o povo brasileiro tem uma ideia errônea sobre teatro. Só é bom quando eu dou risada, né? Você vai lá, é uma peça que o povo lá morre de rir. Eu sou uma pessoa muito chata para ir assistir comédia, gente. Porque para me fazer rir, tem que trabalhar com o meu intelecto, tá? Se for só uma coisa ridícula, tá? A pessoa levou um tombo, aí você dá risada que a pessoa caiu. Para mim, não vejo graça, tá? Mas, enfim, né? É uma questão da coisa cultural. Eu gosto tanto numa tragédia como numa comédia, ou num romance, que faça a pessoa pensar, tá? Enfim. Em qualquer dessas coordenadas, queremos crer que os espetáculos e intervenções dessa edição do Festival de Teatro, edição internacional de teatro de São José do Rio Preto, tem, então, essa vocação, a de samplear, às vezes mais, às vezes menos, explicitamente, aspirações individuais e coletivas, inventando modos a partir dos quais podemos, quem sabe, perceber uma única voz ou um coro de vozes como expressões potentes, capazes de dizer sobre o estado do mundo e do homem no momento em que esses artistas entrarem em cena. Então, essa partezinha aqui é o principal de tudo que está falando nessa segunda parte do texto. Tá? O que eu quero perceber? Uma única voz, um único ator, ou uma única atriz, ou um grupo de atores e atrizes. Eu vou conseguir alcançar um único homem, uma única mulher, ou, né, o mundo, a plateia no geral. Gente, ficou dúvida sobre o texto, que aí a gente pode passar para as perguntas.
Então, agora nós estamos na página 25, tá? Para que vocês não precisem copiar, escrevam aí, página 25. Tem duas questões. Então, a primeira questão da página 25. O que chama atenção no conceito? Do mínimo eu, as vozes do mundo. Sujeito à sociedade na cena contemporânea. É possível perceber que o festival está focalizando como conceito? Eu acabei de explicar, tá? Alguém quer responder ou falar o que já respondeu anteriormente? Não precisa brigar, hein? Que silêncio mortal. Mas ficou bem claro, né, quando eu expliquei isso, né, gente? É facinho de responder. Klaus, Oi, amor. eu coloquei, tipo, sim, está focalizando individual na sociedade contemporânea. Aham, É isso? sim. Aham. Mas alguém colocou alguma coisa diferente? Klaus, acho que eu brisei um pouco na resposta. Fala, vamos ver. É que, tá, eu coloquei, tipo, o que chama mais atenção é como ele faz um jogo de palavras com do mínimo. O conceito foca em interpretações que podem ser individuais ou em grupo. Não, tá legal. Você responder de uma forma, por exemplo, como tinha, né, o primeiro texto lá em cima, mais complexa, entendeu? Tem o jeito mais complexo e o jeito mais fácil de responder, mas não tá errado, não, tá? Entendeu? A preocupação da curadoria nesse festival, tá, gente, para fechar, quem ainda está respondendo, ou quem quiser completar, é o quê? Que seja o indivíduo, ator, barra atriz, tá? Ou o grupo de pessoas teatrais, como que eles estão nessa sociedade, nessa arte contemporânea? Como que eles focam, né, essa peça de teatro, gente, de como alcançar, né? Às vezes a gente pega e fala como professor. Eu estava escutando ontem um filme que eu estava assistindo sobre malária, tá? Duas mulheres que perdem seus filhos na África do Sul, esqueci o nome desse filme. É Marta e alguma coisa. O nome é Mary e Marta, alguma coisa assim que chama o filme. E uma delas resolve do nada ir com a sua criança para a África, porque o filho está sofrendo bullying. E ela fala assim: vou para a África, vou ficar 6 meses lá, né? E esse filho morre de malária. Já no caso da Marta, o filho já é um homem, né? Um jovem, e ele se cansa, né? Se não me engano, acho que ele morava na Inglaterra. Se cansa e ele fala assim: eu vou para a África, vou curtir a vida, parte selvagem, eu vou dar aula para crianças, né? Então, a história dessas duas mães que acabam se encontrando depois da morte dos seus filhos, e elas começam a se mexer e falam assim: nossa, mas mais crianças estão morrendo de malária? E a briga dessas mulheres nos Estados Unidos para que sejam escutados, para que eles recolham dinheiro, né, para o surto da malária na África, tá certo? Então, tem um momento que uma delas fala exatamente isso. Nossa, se eu conseguir salvar uma criança, já vou ficar feliz. Mas a minha ideia é salvar muitas crianças, muitos filhos de muitas mães e pais por aí, entendeu? Então, eu acho que isso dá uma bela exemplificada do que essa curadoria deste festival de 2012 queria, né? O que eu, indivíduo, posso fazer para alcançar um outro eu do outro lado da minha plateia, né? Ou um grupo, ou o meu grupo de teatro, o que pode alcançar num único indivíduo ou num grupo? Não sei, acho que agora ficou mais claro, tá?
Podemos passar para a próxima questão? A segunda da página 25. O que é perceptível como preocupação com o festival sobre a relação entre o teatro e público? Bom, gente, acabei de falar, tá? É só responder essa daí, não vou repetir, não, tá? Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Uma pessoa só responde, tá? Quando eu estou compartilhando a tela com vocês, aparece em algum espaço aí, ou ainda o meu rostinho, assim, a minha cara? Sim, Cláudio. Parece, né? Não, só para saber, porque aqui eu só vejo só a página do que a gente está falando aqui, do caderno do aluno. Eu só tô vendo a página só, não tô vendo seu rosto, não. Então tá bom. Porque normalmente falam que trava o vídeo, né? Por isso que eu queria perguntar. Mas beleza. Bom, gente, podemos passar para a próxima perguntinha. Agora é página 26, tá? Escrevam aí, página 26. Primeira questão. De que modo a leitura e a discussão do texto ajudaram você a saber mais sobre o teatro e os seus festivais? Isso é uma pergunta individual, né? Vou dar um exemplo. Vocês tinham noção que tinha toda essa preocupação quando se faz um festival de teatro? Claro que cada festival tem um tema específico, né? Estamos falando deste aqui agora, que nesse festival se preocupou exatamente com isso. Com você fazer uma discussão sobre as coisas ditatoriais que estão acontecendo no mundo e quem que você quer chegar, tá? Gente, quem chegou depois, não esqueça de colocar nome, número e série lá na reunião, no chat da reunião, por favor, para valer como chamada. Bom, agora eu vou passar, tá, gente, para a próxima. A gente tem mais uma, duas, três. Tem mais 4 perguntas, então essa daqui vai ser a pergunta número 2, gente. Tá? Porque já tem a pergunta número 1 aqui, tá? Então não esqueçam disso, para não confundir. Porque lógico, que eu gostaria que vocês colocassem a pergunta, tá? Mas eu estou dando uma colher de chá, para não ter que copiar. Mas quem quiser copiar, por favor, eu gostaria muito. Bom, pesquisa individual. Na seção, para saber mais deste tema, há indicações de sites sobre festivais de teatro. Na sala de informática, ou seja, na sala de casa, tá? Ou da onde vocês estiverem, acessem as páginas oficiais dos teatros para responder. Então, eu vou abrir a outra apostila aqui, que é do professor, eu também tinha mandado para vocês, tá? Então, aqui, ó, festivais de teatro, deixa eu ver se é isso aqui mesmo.
Na pesquisa realizada, os alunos devem ter descoberto que na Grécia Antiga os festivais de teatro tinham grande importância. Isso aqui a gente já tinha falado anteriormente, né, galera? Até quando a gente teve aula presencial, a gente já tinha começado a falar que o teatro surgiu 5.000 anos, né, antes de Cristo, na Grécia Antiga, falamos de Dionísio, tá? Só para a gente relembrar. Dedicados à tragédia ou às comédias, eles eram financiados por cidadãos ricos. O governo pagava aos mais pobres para que pudessem comparecer às representações. Então, os gregos, eles gostavam tanto de teatro, gente, que quem fazia teatro é quem tinha dinheiro, tá? E o povo pobre, eles ganhavam, né, vamos dizer assim, os ingressos para assistir, né? Era VIP, vamos dizer, né? De graça, na faixa. Bom, os festivais dedicados à tragédia ocorriam em teatros de pedra, ao ar livre, nos quais se escolhia o melhor ator. Tá? Então, tinha já uma premiação. Ó. Quem foi o melhor ator do dia? Ah, foi fulano. Então, vamos dar uma premiaçãozinha para ele. Pois, embora alguns atores fizessem sucesso, os grandes ídolos do teatro não eram os autores, tá? Então, aliás, não é melhor ator, tá? Desculpa, gente, aqui é autor, tá? Então, o melhor autor, ele ganhava prêmio, não ator. Então, ou seja, para os gregos era importante quem escrevia. Porque se o cara fizesse uma peça ruim, podia ter o melhor ator de todos que eles não iam conseguir. Isso era o pensamento do grego, tá bom? As representações duravam vários dias e começavam com uma procissão em homenagem a Deus Dionísio. Tudo isso a gente já tinha falado antes, tá? Só estamos relembrando. Considerado o protetor do teatro. A plateia acompanhava as peças o dia todo e reagia com intensidade às encenações. No palco, os atores usavam sapatos de sola alta, também falamos sobre isso. Roupas acolchoadas e máscaras feitas de panos engomados e pintados, decorados com perucas e capazes de amplificar a voz. Olha como está batendo a nossa matéria extra, que eu dei a parte, com o que está aqui na apostila. Pelo menos essa parte de teatro a gente consegue fazer bater, né? Tá? Hoje, os festivais de teatro são um espaço para que os grupos teatrais possam mostrar o melhor de sua tradição teatral, ou para que os diretores apresentem inovações na linguagem teatral. Nos festivais, há grupos que já têm uma longa estrada percorrida e outros que estão começando. Há atores consagrados e os que mostram o seu ofício pela primeira vez. As encenações vêm acontecendo tanto em espaços cênicos convencionais como em espaços alternativos. Ou seja, esses espaços alternativos não são teatros. Então, eu posso fazer um festival como é que chama? Na rua, numa praça, num centro de exposições, não precisa ser necessariamente num teatro físico que a gente normalmente vai, que a gente está acostumado, tá? Os festivais de teatro são uma força geradora de aproximação entre o teatro e o público, movendo o espectador à experiência de ir ao teatro. Os festivais de teatro também aproximam o espectador de diferentes grupos brasileiros e de outros países, sendo uma potente forma de mediação cultural. Então, às vezes, é importante a gente ir assistir uma peça que vem de fora. Às vezes, vem peças de fora, assim como nós vamos para fora também apresentar, tem muitos teatros hoje em dia que tem a legenda, assim como no cinema, tá? Você apresenta na sua língua original e tem a caracteres ali, você vai lendo, igualzinho a gente faz no cinema, tá? Ai, gente, tomar um golinho de água. No Brasil, a cada ano acontecem diferentes festivais em cidades diversas. Entre eles, são considerados de grande repercussão. Festival Internacional de Londrina, Festival de Teatro de Curitiba,
Festival Internacional de São José do Rio Preto, o Porto Alegre em Cena, Festival Internacional Palco e Rua de Belo Horizonte, o Cena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília. Tinha que ficar aqui esse negócio, né? Beleza. Para favorecer uma aproximação entre os alunos e esse universo de festival, na seção O que penso sobre arte do caderno do aluno, há uma promoção de uma conversa que provoca a leitura do conceito, que é a curadoria da 12ª edição do Festival Internacional de Teatro de Ribeirão Preto. Gente, eu não vou ler porque essa parte aqui ela é repetida, tá bom? Que a gente já fez, é óbvio que tem no caderno do aluno, tem no caderno do professor, tá bom? Nós já respondemos a essas perguntas aqui, deixa eu ver. Só um minuto, cadê a pergunta que chama a atenção do design? Ah, tá aqui. Bom, então vocês viram que eu tinha deixado marcado aqui esses festivais, certo? Então, Professora, eu espero... Oi. uma perguntinha aqui. As questões, as respostas das questões vão ter que mostrar no fim da aula ou não? Ó, se você já quiser ir fazendo, no finalzinho você já pode enviar, entendeu? É que tem gente que já fez, né? Porque essas questões eu tinha mandado lá em março, né? Certo. Tá bom, obrigado. A gente só está refazendo assim juntos para tirar alguma dúvida, para ver se... porque é diferente você ler, né? E você fazer sozinho do que o professor explicando. Tá bom? Então, se você não conseguir terminar agora, você tem até semana que vem para me entregar. Eu sempre vou dar uma semana. Beleza? Bom, beleza, então, obrigado. De nada. Ô, Cláudio, rapidão também. Pode. Essa atividade, pode fazer no caderno e depois mandar no chat? Pode sim. Só, gente, por favor, a hora que vocês forem tirar foto, o caderno tem 2 lados, né? Quando você abre ele ao meio, tá? Então, tira uma foto de cada página e me envia. Ontem eu fui anexar uma atividade de uma primeira série e o aluno, ele fez em 4 folhas, com o caderno aberto, sabe? E na hora de salvar, só salvava metade da página, não salvava as 2. Então, eu peço para vocês, tira uma foto de cada página do caderno. Lembrando que sempre a primeira tem que ter nome, número e série. Seria legal que todas as folhas tivessem pelo menos um númerozinho lá em cima, tá? Para não confundir. Mas quando chega para mim, se você manda na sequência, fica mais fácil. Fechou? Lembrando como que você pode mandar. Você pode mandar na foto no nosso chat aqui de arte, tá? Você pode mandar para o líder, né, para as líderes, as fotos no WhatsApp e elas me mandam, tá? Porque eu ia falar para elas para a gente montar um grupão, assim como a gente montou das terceiras séries, né? Só que aí começou muito aluno chamar no particular e tipo 1h30 da manhã, tá? Aí eu falei, opa, o pessoal também tem que se tocar, que a gente também tem vida, né? A gente também precisa dormir, etc. e tal, tá bom? Então, vocês, por favor, vocês mandem para elas, obviamente, cuidado para não ficar mandando 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã para as meninas, tá? E elas me mandam pelo WhatsApp, que elas têm meu número, tá? Ou senão, vocês podem mandar via e-mail para mim, que eu vou pôr de novo no final da nossa aula o e-mail, aí vocês anotem, tá? Só, por favor, nome, número e série, bem legível, tá bom? Porque isso vai contar tanto como nota para vocês bimestre e chamada.
E as meninas líderes, toda vez que eu termino, né, a gravação, que eu posto lá no Face, que eu posto no YouTube, fala para o pessoal que não está conseguindo assistir pelo Teams, assistir por esses outros 2 canais e colocarem lá no comentário o nome, número e série, tá? Não esqueçam disso, reforcem, tá? Porque eu estou percebendo que tem muita gente que não está entrando no Teams. E se não fizer as atividades, viu, turminha, por favor, tem que fazer. Quando a gente voltar em aula presencial, além da gente continuar da onde a gente parou no Teams, vai ter que fazer trabalho de compensação de ausências, tá? Viu, meninas? A Anne, a Mileninha e a Rai, por favor, peguem no pé, não é só na minha matéria, é em todas. O pessoal tem que fazer as atividades para poder constar. Gente, para fechar esse ano, tem que ter 800 horas no ano. Então, essas aulas que a gente está dando, tanto no Teams, e as atividades que a gente pede para vocês entregarem, vão estar constando como esses horários. Se vocês não fizerem, se o pessoal não criar essa responsabilidade de fazer essas atividades, pessoas, provavelmente a gente vai perder esse ano. O ano que vem vai todo mundo voltar para a 2ª série de novo. Eu acho que ninguém quer isso, tá? Então, por favor, as líderes não esqueçam de pegar no pé. Eu sei que é uma responsabilidade grande, mas é que vocês têm o contato de todo mundo. Nós, professores, não conseguimos atender a 100% da escola, ainda mais no meu caso, que eu tenho todas as séries. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, vamos lá. Aí, está pedindo aqui, o que chama a atenção no design dos sites oficiais dos festivais. Então, eu vou voltar aqui, lá naquela parte que eu deixei em azul. Eu vou escolher esse primeiro aqui, tá? O Festival Internacional de Londrina. Vou abrir uma outra página aqui. E vou pesquisar. Opa, Wikipédia não. Deixa eu pegar imagens. Aqui, ó. Aí vocês viram que abriu aqui uma nova página. Gente, mas não quero Wikipédia. Vamos escolher outro. Vamos ver. Vou pegar esse. Que legal. Bom, enfim, tá? Eu queria abrir, mas aqui a gente já consegue ver várias fotos, tá? Deste festival. Então, quando a gente entra, esse aqui é legal. Associação dos Amigos da Educação Cultural, Norte do Paraná, Banco, Caixa Econômica Federal, Agência, Operação, Conta, ou seja, eles estavam pedindo uma contribuição para realizar o festival aqui, neste caso. Deixa eu ver mais algum. Deixa eu ver esse aqui. Ah, achei. Ó, gente, tá falando aqui, né, a realização, ó, esse aqui é de 2017, ó, tá? Tá falando, né, que vai ser organizado pelos os Amigos Educação e Cultura do Norte do Paraná e da Universidade Estadual de Londrina, tá? Essa UEL aqui, gente, é uma faculdade muito boa. No Paraná tem ótimas faculdades, viu, gente?
estaduais lá são concorridíssimas. Às vezes tem umas que são são melhores que a USP nossa aqui, tá? Então, inscrições. Então, você vai ter um site para você inscrever. O que vai ter, né, nessas inscrições? Ó, vai ter teatro, vai ter dança, vai ter circo, etc. Então, isso daqui seria o que vai ter nesse festival desse ano de 2017, tá? É só para vocês terem um pouquinho de noção, uma parte da curadoria. O curador aqui, ó, ele realizou isso aqui para enviar para os grupos de teatro. É só para vocês, desculpa, terem noção, tá? Do que eu estava falando. Então, quando vocês forem pesquisar, tá? Quem ainda não fez, esse aqui vocês vão fazer a parte, tá, pessoas? Vocês vão olhar esse design do site. Então, vocês vão entrar, que ali só foi um exemplo. Vocês vão escolher um daqueles festivais que está no caderno lá do professor, tá? Daqui a pouco eu ponho de novo para vocês. E você vai falar, o que chamou mais atenção? Eu entrei, então, lá no de São José do Rio Preto. Então, você vai dar uma olhada nesse site que fala desse festival e vai escrever o que chamou mais atenção. Bom, isso é individual. Na próxima, quais são as suas impressões sobre as fotos dos espetáculos publicados? Então, aquele que você escolheu, você vai também falar sobre que impressão você teve. Você achou interessante? Você gostou? Nossa, eu fiquei com vontade de ir assistir essa peça. Olha que louco esse cenário. Tá? São exemplos. Aí a próxima. Gente, essas vocês vão fazer sozinhos depois, tá bom? Por isso que eu estou passando rápido. Agora, pensando como espectador de teatro, qual a importância dos festivais de teatro, né? Teatrais. Na sua cidade, houve, né? Ou há festivais de teatro? É óbvio, né? Quem é daqui de São Paulo, mora aqui em São Paulo, sempre tem festival. Então, dá uma pesquisada aqui em São Paulo, quais são os festivais que temos. Como você imagina que se dá a organização desse teatro? A gente já conversou sobre isso também. A próxima. Você gostaria de produzir um festival ou uma mostra de teatro na escola? Tá? Se sim, você vai ter que responder as outras perguntas. Se não, você vai justificar, perdão, o porquê que você não gostaria, tá? Pensando na experiência que você realizou neste estudo, poderia ser uma amostra de leitura, tá, dramática? Então, ou seja, eu não quero fazer de teatro, eu posso fazer de leitura dramática, então as pessoas só vão ler, tá? Mas lendo, não aquela leitura branca, que a gente já explicou sobre isso também, colocando a parte do drama, né? Do sentimento, das sensações, das emoções, tá? E qual seria o conceito condutor da curadoria do festival ou mostra? Tá? Então, a gente acabou de falar, lemos 2 textos da curadoria de teatro lá de São José do Rio Preto, tá? Que o tema era o indivíduo e a sociedade, para resumir. E você, se você fosse fazer esse festival lá na escola, qual seria esse fio condutor? Qual seria o conceito? Tá? E você vai registrar as suas ideias. Opa, fui demais. Cadê? Aqui. Ó, gente, aqui são alguns exemplos. Eu vou deixar, vou copiar e colar, eu vou deixar lá no chat, tá? Klaus, mas eu conheço uma lá no Nordeste, lá no Amazonas. Posso pesquisar de lá? Pode, tá? Você pode escolher. Isso aqui são exemplos para vocês pesquisarem. Beleza? Vou pôr aqui. Gente, quem ainda não colocou o nome no Ministério, por favor, coloquem. Tá?
eu queria saber se agora tem alguma pergunta, alguma dúvida. Vocês devem me entregar, né, as fotos dessas atividades até na próxima segunda-feira. Repetindo, pode mandar via o Teams aqui, pode mandar pelo e-mail, que eu vou começar a colocar aqui agora de novo, ou pode mandar das líderes, e elas me mandam pelo WhatsApp. Tá? O e-mail ficou ali. Lembrando que tem que ter nome, número e série, tem que ser uma foto para cada página do caderno. A gente terminou a aula de hoje, tá? Agora eu vou ficar aqui para tirar dúvidas. Quero saber se alguém ficou com alguma dúvida. Eu vou parar a gravação, porque a aula acabou, para não ficar longo, né? Para a gente pôr lá no YouTube e no